A constante da gravitação universal vale aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Nessas condições, qual a ordem de grandeza, em newtons, da força de atração gravitacional entre dois navios de 50 toneladas de massa cada um, separados por uma distância de 1 quilômetro? Olá, crianças! Sou eu, Bruno Fernandes, BF, seu best friend da física. Estamos aqui para fazer uma série de questões muito legais sobre gravitação universal. E você está no lugar certo, né? Tá desesperado? Mas fica calmo, que aqui é o lugar certo. Aqui você aprende da melhor maneira possível, que é o quê? Exercitando. Então vamos lá, vamos detonar essa questão. É uma questão tranquila, que envolve a fórmula que Sir Isaac Newton descobriu, que é a fórmula da gravitação universal. O que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, matéria atrai matéria. Foi isso que ele especificamente falou. Porque antes de Newton, o pessoal não sabia por que, por exemplo, a Terra girava em torno... a Terra girava em torno do Sol, ou a Lua girava em torno da Terra. O pessoal não sabia por quê, né? Existiam algumas teorias que a gente não vai levantar aqui, mas não eram as corretas. Por que uma maçã caía de uma árvore, por exemplo? Né? Existe a história da maçã que caiu da árvore, bateu na cabeça de Newton. Newton descobriu a lei da gravitação. Claro que isso é historinha de livro, né? A coisa não é tão imbecil assim, mas teve todo um trabalho aí por trás para ele poder descobrir isso. O grande lance, na verdade, é que Newton falou, olha só, a mesma força que puxa a maçã é a mesma força que faz a Lua girar em torno da Terra. É a mesma natureza. Então, o que ele falou? Olha, se eu tenho aqui dois corpos, tá? Esse aqui, uma massa Mzinho, tá? E esse aqui, uma massa Mzão. E aí, esses caras estão separados por uma certa distância entre os seus centros. Uma distânciazinha aqui, que eu vou chamar de Dzinho. O que vai acontecer? Vai aparecer uma força de interação gravitacional. Gravitacional tem a ver sempre com massa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vai aparecer uma força. E, claro, pela terceira lei de Newton, essas forças são iguais, né? Então, a força que Mzão puxa Mzinho é a mesma força que Mzinho puxa Mzão, tá? Befinho, quer dizer, então, que a Terra puxa a Lua e a Lua puxa a Terra com a mesma força? Verdade. As forças são iguais. Claro, a Terra não sai do lugar porque a Terra é gigante comparada com a Lua. A mesma coisa com a gente. Se eu dou um pulo, eu vou subir e a Terra vai me puxar para baixo com a força gravitacional. Mas eu também estou puxando a Terra. Mas a Terra não sai do lugar, só eu saio do lugar porque a massa da Terra é gigante comparada com a minha massa. Tá? Mas cuidado para não cair nessa pegadinha do malandro. Essas forças aqui são literalmente iguais. Tá? Terceira lei de Newton, ação e reação. Força que um faz no fulano, fulano devolve, né, essa força pro cara com a mesma intensidade. Tá? E aí a formulazinha para você calcular a intensidade dessa força, também Newton descobriu. Ela depende, claro, né? Quanto maior for a massa dos corpos envolvidos, maior a força. Né? Faz sentido, né? Nossa física de boteco aqui entende bem isso. Então, depende do produto das massas. Tá? Se eu aumento uma das massas, a força vai crescer. Se eu aumento a outra massa, a força também vai crescer. Bom, aqui, meio natural também a gente imaginar. Quanto mais longe o objeto estiver da Terra, menos força a Terra vai fazer em cima dele. Parecido com o que acontece com o ímã, né? Quando você aproxima o ímã da geladeira ou o ímã um do outro, você vê que quando a distância entre eles é pequenininha, a força é gigante. Por quê? Porque na natureza, Deus, quando criou tudo isso, ele gostou desse negócio. Ele sempre fez forças inversamente proporcionais às distâncias. Tá? Então isso acontece aqui na gravitação, acontece na eletricidade, no magnetismo, tudo quanto é canto. Tá? Então, no caso, como é inversamente proporcional, ó, ele vem aqui para baixo, né? Ó, força está de um lado da equação em cima e a distância está do outro lado da equação embaixo. Então, quando isso acontece, são grandezas inversamente proporcionais. Mas não esqueça do quadrado, porque também Deus se amarra num quadrado.
né? Ele sempre quer força com distância elevada ao quadrado. Deus se amarra nesse quadrado aqui. Então não pode esquecer desse quadrado, tá? E existe uma constantezinha que equilibra essa equação, que é esse Gzão aqui, que é chamada constante universal gravitacional, tá? É a constante gravitacional, como a gente fala, não precisa falar universal. Ela vale para qualquer dupla dinâmica de massas que tem aqui. Pode ser Terra, Lua, Sol, Terra, satélite de comunicações e Terra, você e a sua cadeira que você está aí, tá? Também vocês exercem força gravitacional. Só que como esse Gzão aqui é um número muito pequenininho, ó, ele deu pra gente aí, 10 elevado a menos 11, você não vai sair orbitando aí em torno da sua cadeira, né? Você vai ficar na cadeira, você vai começar a rodar em torno da cadeira sozinho. Não, isso não vai acontecer, né? Senão aí isso aí é meio voodoo, né? Mas não vai acontecer isso. Por quê? Porque esse Gzão aqui é muito pequeno. Então eu preciso pelo menos ter uma dessas massas aqui gigante para que essa força aqui apareça de forma razoável. Por isso que no cotidiano a gente não vê nenhum objeto orbitando em torno do outro, porque as massas são muito pequenas, e aí quando a gente calcular essa força também vai dar um número muito pequeno. E essa questão é muito legal, porque são questões envolvendo 2 navios. Apesar do navio ter aí 50 toneladas de massa, a gente vai ver que essa força que vai aparecer entre eles também é muito pequenininha. Por isso que o navio não vai orbitar em torno do outro. Então, olha só. Então, são 2 navios iguais, né? Então, esses Mzinhos aqui são a mesma coisa, né? Mzinho e Mzão vai dar a mesma coisa, que é 50 toneladas. Mas cuidado que a gente tem que colocar no sistema internacional. Então, tem que estar em quilos, né? Quanto é uma tonelada? Uma tonelada são 1000 quilos. Então, 50 vezes 10 elevado a 3, tá? Kilograms. Distância. Muito cuidado com a distância. A distância também tem que estar no sistema internacional, ou seja, em metros. Então, ele falou que a distância entre os navios é de 1 quilômetro. 1 quilômetro. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000. Então, 10 elevado ao cubo. Meters. Show? E a constante gravitacional, ele deu aí pra gente 6,7. Não precisa decorar esse número, tá? A questão sempre tem que dar. Na verdade, aqui ele deu até arredondado, porque é 6,67. Tá? E agora é só a gente substituir. Só a gente substituir, descobrir a ordem de grandeza, fazer a continha. Super tranquilo. Mas também é muito importante, não só você saber fazer a conta, mas também essas dependências, que às vezes tem questão que vai envolver só a dependência. Por exemplo, se eu dobrar uma das massas, o que acontece com a força? A força também vai dobrar, né? Se eu pegar essa distância e aumentar por 2, como tem um quadrado aqui, então 2 elevado ao quadrado dá 4, e como distância e força são inversamente proporcionais, a força cai por 4. Então é muito bom a gente entender essa formulazinha. Então agora a gente substitui. Então vamos lá. Força 6,7, 10 elevado a menos 11. Aí vai ficar massa vezes massa, né? A massa, como as massas são iguais, é a massa elevada ao quadrado, na verdade, tá? Se você não se importar, ó, vou botar isso aqui um pouco mais bonito. 50 é 5 vezes 10 a 1, né? Vezes 10 a 3, 1 mais 3 dá 4. Então, colocando bonitinho aqui, dá 5 vezes 10 elevado a 4. E aí a gente substitui aqui, não pode esquecer de elevar ao quadrado, porque é massa vezes massa, né? Então, as massas são iguais, então é só pegar o númerozinho e elevar ao quadrado, tá? Então, é escrever 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4, né? Vai ficar gigante aí essa expressão. E a distânciazinha ao quadrado, quanto é? 10 elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Pronto, um trabalhozinho algébrico. Então, 6,7, 10 a menos 11. 5 ao quadrado, 25. 10 a quarta elevado ao quadrado, multiplica, né? 4 vezes 2, 8. E aqui, 10 a 3 ao quadrado, 3 vezes 2 dá 6. Né? Bom, agora eu vou fazer o quê? 6,7 vezes 25, quanto dá isso? Vai dar um número fedorento, né? Vamos lá, 25 vezes 6,7. 7 vezes 5, 35, e vão 3. 7 vezes 2, 14, 17. 16 vezes 30, e vão 3. 6 vezes 2, 12, com 3 dá 15. Agora a gente soma 5, 7, 6,
1 tem uma vírgula, então 167,5, tá? Então fica 167,5. Agora a gente faz o quê? Soma os expoentes, né? Menos 11 com 8 vai dar menos 3, tá? Então esse somatório aqui, ó. Esse com esse vai dar menos 3. Aí, ó, para não ter que ficar repetindo, esse 10 a 6 está dividindo, né? Como é que a gente divide potência de 10? Pega esse e diminui desse expoente, tá? Então fica menos 3 menos 6 dá menos 9. Então bota aqui, ó. 10 elevado a menos 9 newton. Mas ainda não tá bonito. Por quê? Porque quando a gente calcula a ordem de grandeza, esse primeiro número, a gente tem que botar em notação científica, né? Esse primeiro númerozinho aqui não tá em notação, né? Porque esse númerozinho aqui, ó, ele tem que ser menor do que 10 e maior do que 1, tá? Então, olha só, como é que eu gosto de fazer? Eu pego esse número aqui e escrevo ele em notação, ó. Então, 167,5, assim tá bonito, né? Porque 10 elevado a menos 2 é dividir por 100. Então, ó, dividir por 100, 1, 2, pronto. 1,675 vezes 10 elevado a menos 2. Aí depois eu abaixo 10 elevado a menos 9, tá? Que eu não posso esquecer dele. Baixo ele para cá. E aí pronto, agora eu termino a conta. Fica 1,675, soma os expoentes, menos 2 com menos 9, vai dar menos 11 newton. E o que é a ordem de grandeza? É o número, só o expoente da potência de 10, né? Que a ordem de grandeza mostra o quanto o número é grande ou pequeno. Então, nesse caso, como esse númerozinho aqui, ele é menor do que 3,16, aquele númerozinho mágico que a gente não pode esquecer, a ordem de grandeza é apenas 10 elevado a menos 11. Tá? Essa aqui é a ordem de grandeza. A resposta seria a letra... Ih, senhor, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Que a resposta dá 10 a menos 7. 10 a menos 7. Alesk. Eu fiz besteira. Você deve estar quicando aí. Claro que aqui não é menos 2, aqui é mais 2, né, amiguinho? Porque, pelo amor do santo Deus, 1,675 vezes 10 elevado ao quadrado, que é 100, você vai ter 167,5. Pô, se eu botasse 1,675 vezes 10 a menos 2, dava 0,01675. Claro que eu errei aqui, tá? Então, de novo, 167,5. Em notação é 1,675, claro, esse número aqui é menor do que 10, maior do que 1, beleza? 10 elevado ao quadrado, porque 10 a 100, 10 ao quadrado é 100, 1, 2, aí eu volto ao número original, que é 167,5. Então, claro que 2 com menos 9 vai dar menos 7. Agora sim, a resposta vai dar correta. Até nas boas famílias a gente acontece mistakes, né? Então, beleza. Fechamos ali o caixão, tá? Se esse número fosse maior do que 3,16, aí qual é a regrinha que você aprende lá no início da física? Tem que somar 1 no expoente, né? Então ficaria menos 7 mais 1, a ordem de grandeza seria menos 6, que nem tem aqui na resposta, tá bom? Mas como é menor do que 3,6, então é só 10 elevado a menos 7. Show de bola? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, continue aqui com a gente, porque tem muita coisa ainda pra gente ver. Aqui, ó, com certeza... melhor maneira de você aprender. Vamos lá, vamos detonar, eu confio em você, vamos detonar nessa prova de física. Um grande beijo, tchau, tchau.